E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem e felizes, porque hoje, gente, o que tem hoje? Hoje é mais um dia que o Senhor fez, então já tem um motivo aí pra você se alegrar, amém? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra, não sei se eu vou beber uma aguinha aqui, que agora nesse momento tá frio, onde eu tô morando, então o clima tá bem seco, sabe? Boca rachada, todas essas coisas. Mas enfim, voltando aqui, eu compartilhar com vocês uma palavra que tá no livro de Esdras. E ultimamente eu tenho estudado esse livro e o Senhor falou ao meu coração sobre algo que eu quero compartilhar com vocês. Então vamos abrir aqui em Esdras capítulo 3, versículo 3, que diz o seguinte: apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram um altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Primeiramente, eu quero que vocês entendam algo que eu aprendi. Toda vez que a gente vai pegar livros antigos, como no Antigo Testamento, etc., a gente estuda ele, primeiramente, com contexto histórico. Qual é o contexto que estava acontecendo isso? Para que eles escreveram esse livro? Em que época ele escreveu esse livro? E por que ele escreveu esse livro? A gente sempre tem que pensar essas coisas. Então, se a gente for parar para lembrar aqui agora, nesse momento, esse povo estava voltando de um exílio, eles eram escravos, eles voltaram para a terra deles e eles queriam reconstruir o templo que eles tinham antes, que não é uma tarefa fácil reconstruir o templo, mas eles queriam fazer isso novamente. E além da gente trazer esse contexto histórico, eu tô dando uma breve passadinha, porque se eu for entrar em todos os detalhes a gente vai demorar bastante. Mas você pode usar o Google, inclusive, para pesquisar, o que é muito bom. Eu faço muito isso quando eu vou estudar livros mais antigos. Eu pesquiso sobre eles, o que estava acontecendo naquela época. Mas voltando aqui, outra coisa que é muito interessante a gente fazer é trazer o contexto para o meu contexto. Trazer esse contexto do que estava acontecendo na época para a minha vida. Como eu posso pegar esse livro e essas histórias e aplicar na minha vida? Cada vírgula, cada passagem da Bíblia não está ali por acaso. Em tudo a gente pode tirar proveito dela. Em tudo a gente pode aprender com a palavra de Deus. Então, vou te mostrar o que eu aprendi com a palavra de Deus, com esse versículo. Bom, primeiramente eu quero que você pense na primeira frase que a gente leu agora. Vou até repetir de novo. Apesar do receio que tinham. Que aí continua dos outros povos. Mas eu quero que você pense, apesar do meu receio. Se a gente for olhar de novo o contexto do que estava acontecendo, eles queriam construir o templo. Porém, eles tinham muitos outros povos, não um povo só, mas muitos outros povos ao redor deles querendo destruir e atrapalhar a construção do templo. Se a gente for continuar lendo no livro de Esdras e no livro dos outros profetas, tinha muita gente querendo que aquele templo não fosse erguido. Então teve muitos problemas. Mas o que eu quero focar aqui é que apesar do receio que eles tinham, eles construíram. Apesar do receio que eles tinham, eles sacrificaram. E muitas vezes uma falha que eu encontrei em mim, e talvez você possa estar passando por isso, é que muitas vezes as pessoas ficam estagnadas no que elas têm que fazer por receio do que as pessoas ao redor vão pensar, ou que as pessoas ao redor podem fazer. Então muitas vezes a gente tem estagnado os planos que Deus tem dado para mim e para você, porque a gente tem medo, a gente tem receio das coisas que podem acontecer, das coisas que podem ser mudadas, do que as pessoas podem falar, do que as pessoas podem pensar. E isso faz com que a gente estagne no que Deus tem pra gente. Uma coisa muito importante também é que essa palavra apesar, ela nos dá clareza de que por cima do nosso medo, por cima do nosso receio, por cima das situações, dos nossos sofismas, das nossas ideias, apesar de tudo isso, é Deus que está na frente, é Deus que comanda. Apesar de todas essas coisas, eles escolheram ser fiéis a Deus, apesar do medo que eles tinham, porque, gente, naquela época não era só o povo lá, vamos cancelar eles porque eles estão construindo o templo, vamos falar para todo mundo mal deles. Não era isso. Imagina o medo que eles tinham de perder suas famílias, suas mulheres, suas crianças, os seus bens. Não era um medo só de, nossa, nós vamos ser julgados. Era um medo de realmente brutal. Mas por cima disso, apesar disso,
eles confiavam em Deus, que Deus ia guardar eles. Tanto que continuamente, nesse próprio livro de Esdras, eles falam que a bondade de Deus sempre protegeu eles contra ladrões, contra assaltantes. A bondade de Deus, a mão de Deus estava sobre eles. Então, apesar do medo que eles tinham, apesar do receio que eles tinham, eles preferiram confiar em Deus. Confiar que Deus é fiel para guardar e proteger eles. Seria muito mais fácil para eles se eles realmente voltassem para casa e ficassem numa zona de conforto. Gente, a gente conseguiu sair do exílio, a gente tá livre agora, vamos ficar na nossa terra, em paz, sem perturbar ninguém, nada vai acontecer com a gente e vamos viver a nossa vida como se nada tivesse acontecido. Seria muito mais fácil fazer isso, mas ao invés de eles escolherem ter paz com os homens, eles preferiram ter paz com Deus. Eles preferiram fazer o que Deus pediu para eles, eles preferiram confiar em Deus e depositar toda a confiança que eles tinham no que Deus iria fazer na vida deles. Outra coisa muito importante que a gente também encontra nesse versículo é que depois eles construírem o altar e construírem a base, eles sacrificaram. Sacrificar, naquela época, é adorar a Deus. Era adorar a Deus. Porém, se a gente trazer para o nosso contexto agora, vamos para o nosso contexto agora. O que seria um sacrifício de adoração para você? O que seria um sacrifício para mim? Quais seriam as coisas que eu precisaria sacrificar? Minhas vontades? Os meus sonhos, talvez meus desejos, o que eu queira fazer. Então, o que eu tirei de lição desse versículo é que sacrificar é uma forma de adorar a Deus. E apesar do meu medo, apesar do meu receio, apesar do medo do futuro, das coisas que vão acontecer, o que eu posso fazer no hoje é construir o altar e sacrificar a Deus. Não só uma vez, mas de manhã e de tarde, em todo momento que eu puder fazer. Então, a gente precisa se lembrar do que a palavra diz, que o amor lança fora todo medo. E aqui o amor lança fora todo medo. O amor que eles tinham por Deus lançou fora o medo e o receio deles de construir o templo. A forma como eles se sentiam amados por Deus moveram eles em arrependimento. A gente vai olhar depois, continuando o livro, ele fala sobre como eles se arrependeram do que eles fizeram. O amor que eles sentiam por Deus e o amor que eles sentiam de Deus moveram eles a se arrepender, moveram eles a adorar, a sacrificar e a mudar a vida deles. Então eu queria deixar para você hoje, né, essa passagem. Eu queria deixar esse ensinamento do que eu tirei desse versículo, que tem feito sentido para minha vida. Eu espero que possa estar fazendo sentido para a sua vida também. Que apesar do seu medo, apesar do seu receio, apesar daquilo que você acredita que é certo, existe um Deus que sempre esteve e sempre estará cuidando de você. Então, que você possa pegar essa palavra desse dia hoje e meditar nela e entender aquilo que Deus quer fazer na sua vida, para que você não pare ou que você não atrase aquilo que Deus tem para você. Eu espero que vocês tenham absorvido o máximo possível do que eu estou compartilhando aqui para vocês. E é isso. Um beijo grande, abraço gigante e até o próximo vídeo.